Paz à igreja. Uma chuvinha abençoada. Importante, né? A gente às vezes reclama da chuva, mas ela é importante para nós. Reclama às vezes do calor, né? Mas tudo é vontade de Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Pedro, primeira epístola de Pedro. Capítulo 1, verso 3. Quem não tem Bíblia aí, reparte com o irmão do lado, compartilha com ele. É muito importante estarmos com a Bíblia física, né? Uma campanha da igreja. A nossa identidade como cristão está com a espada afiada. E a Bíblia diz assim: bendito Deus e Pai, 1:3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, a mais no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram, inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outro destinada, investigando atentamente qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que nele estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referente a Cristo e sobre as glórias que o seguiram. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Amém? Amém. Eu dei uma introdução a essa carta de Pedro, muito rica, por sinal, mas eu quero falar um pouquinho da vida de Pedro. A vida do apóstolo Pedro. E é interessante a gente enxergar a história e o caminhar de Pedro, para a gente chegar por que ele escreve isso aqui de uma forma muito profunda. Essa esperança, né? Essa prova do fogo apurado. Pedro, ele tem um primeiro contato com Jesus, que há relatos bíblicos, né? Os primeiros contatos que ele teve com Jesus é vendo Jesus pregando na sinagoga. Jesus como mestre, dando uma palavra na sinagoga, e Pedro era judeu. Era um judeu zeloso. Era um judeu que vivia ali a palavra. E ele, através desse conhecimento de Cristo, ele leva Jesus até a casa dele, que a sogra estava doente, fazendo amizade, tendo aquele convívio. E a sogra dele estava doente, e Jesus ora, impõe a mão dele sobre a mão da sogra dele, e ela é curada de uma febre, uma enfermidade. E aquilo já mexe com o coração de Pedro. Eu fico imaginando, né, a sua história. O primeiro contato que nós temos com Jesus na vida da gente é muito importante. Às vezes é através de uma palavra, de um amigo, às vezes é através de uma cura, às vezes
é através de uma situação em que Deus nos fala ao coração e a gente fica curioso para ter esse encontro com Cristo. Quem é Ele? Quem é esse? E começa a ter o primeiro contato. Pedro tem o primeiro contato. Mais tarde, uns 6 meses depois, nós conhecemos bem o episódio lá da pesca maravilhosa lá, né? Que Jesus manda Pedro lançar a rede. Sem Jesus ser pescador, ele manda a rede. E a rede se enche de peixe. E Jesus para de chamar Jesus de mestre. E Pedro para de chamar Jesus de mestre e agora chama ele de Senhor. Ajoelha na presença de Cristo, chora, se arrepende e fala: afasta de mim, Jesus, porque eu não sou digno de andar contigo. Eu não sou digno de andar com o Senhor. O Senhor é demais para mim. Eu sou pecador e o Senhor é santo. Pedro reconhece o senhorio de Cristo sobre a vida dele. E é tão bonito essa parte, eu fico vendo como que o homem, né? Pedro era um homem casado, tinha um filho, não sei o nome do filho de Pedro, talvez Pedrinho, né, Pedro? Pastor, porque quem sabe, né, Pedrinho? Mas tinha um filho, que ele devia amar muito o seu filho, sua esposa, e ele tinha sogra. E ele trabalhava na pesca. Possivelmente ali dá a entender que ele era o líder daquela turma ali da pesca. E quando Jesus fala para ele ser pescador de homens, vem e me segue, ele larga tudo para trás, para seguir a Cristo. Não que ele abandonou sua família, mas que ele teve um propósito de seguir agora Jesus. E é interessante que quando Cristo tem um contato conosco, Jesus tem aquele tete-a-tete com a gente, começa a falar no coração da gente, e Jesus nos chama para segui-lo. Ah, irmãos, quantos entraves nós temos, quantas correntes nos prendem para poder andar no caminho do Senhor. Nós começamos a ficar presos em grilhões desse mundo. Ah, eu tenho que cuidar da junta de bois, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Como é difícil para a gente se libertar das correntes e amarras desse mundo para seguir Jesus. Eu fico entendendo Pedro ali na sua humildade, e Pedro largando o serviço dele, o trabalho dele, para viver o cristianismo. Como é lutar por isso? Como é viver isso? E aí, Pedro começa a seguir Jesus. E eu tenho certeza que Pedro começa a escutar a voz de Deus, os ensinamentos de Cristo, e ouvir o sermão da montanha. Deveria ser uma coisa espetacular que Jesus, né? A oração do Pai Nosso. Jesus falando para olhar para os lírios do campo. Não ficar preso nas coisas desse mundo. Jesus mostrando que Ele sustenta as coisas desse mundo e não é os homens. Pedro deveria estar maravilhado com a graça e a palavra de Deus a todo tempo e a todo instante na sua frente. Eu fico imaginando, será que eu andando com Cristo, presente, vendo Jesus, que hoje nós não vemos Jesus, mas cremos, mas se estivéssemos aqui, Jesus me ensinando as coisas, me mostrando o caminho correto, como deveria ser maravilhoso, e Pedro estava experimentando no seu coração agora a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, crescendo no coração em fé, crescendo no coração em glória, em graça, e tudo aquilo que ele colocava no coração, tudo aquilo que enchia o coração dele, né, com o amor de Deus, com a graça de Deus no coração, ele estava agora aprendendo e vivendo. Irmãos, o Evangelho de Cristo, nós temos que nos encher através do Espírito Santo de Deus, através da palavra, através da santidade, do amor, tudo aquilo que Cristo tem nos ensinado, nós vamos absorvendo. Para quê? Para nos enchermos. E depois que você está cheio, né, você vai para a prática, você vai para a praxis que nós falamos, para a ação, nós vamos viver esse Evangelho.
Tem muita gente que se enche, mas não vive. E aqui, ele era um apóstolo. E o apóstolo, as experiências de apóstolo eram mais profundas. A gente vê que era algo mais profundo. E Cristo começa a testar esse homem. E começa a questioná-lo. E fala: Pedro, quem você acha que eu sou, Pedro? E Pedro caminhando com ele. Pedro vai aprendendo. E ele fala: Pedro, quem você acha que sou? Quem eu sou para você, Pedro? É uma pergunta que nós temos que fazer para nós. Porque os outros discípulos, uns falavam assim: uns dizem que você é Elias. Outros falam que você é João Batista. E para você, Pedro, quem eu sou? E Pedro vai falar: verdadeiramente, tu és o Filho do Deus vivo. Tu és o Santo, o Deus de Israel. Tu és o Todo-Poderoso, tu és o Senhor. Pedro vai reconhecer o senhorio de Cristo. Vai reconhecer que ele realmente é o Filho de Deus. Realmente ele é o Senhor da vida dele. Pedro reconhece. Só que Pedro começa a ter uma afinidade muito grande com Jesus. E Jesus começa a confiar coisas a Pedro. E vira para Pedro e fala: Pedro, tu és uma lasca de pedra. Que é a palavra Petros aqui e no grego vai significar que ele é uma lasca de pedra. Ou seja, ele faz parte da rocha. A rocha é Cristo. A palavra de Deus fala que Jesus é a pedra de esquina. É a pedra angular. É aquela que alinha todo o edifício. O edifício só é alinhado a partir da base, da pedra principal. E a pedra principal é Cristo. A palavra Petros, no aramaico, vai significar uma lasca de pedra. Pedro vai ser o fundamento, a coluna da igreja. Uma das colunas. Nós temos os apóstolos que são colunas, que oraram, que buscaram ali em união, fortalecer o Evangelho e divulgar o Evangelho. Mas Jesus diz assim, que é sobre essa rocha, sobre Cristo, que edificará a igreja do Senhor. A igreja não é edificada sobre Pedro, mas sobre o próprio Cristo. Sobre Jesus. Jesus é o firme fundamento. E Pedro, foi confiado a ele uma autoridade dele estar ali conduzindo também aqueles discípulos. É interessante isso, porque Pedro já tinha no coração essa liderança do barco, essa liderança de ser um pouco mais sanguíneo, mas ele estava andando com Jesus e Jesus estava confiando a ele altas coisas. E ele escutava a palavra, ele aprendia, e Jesus treinava aqueles apóstolos para enviá-los. E falava com eles assim: olha, onde é que você for pregar a palavra, se não te receberem, sacode o pó da sandália e vai para outro lugar. Olha, vai levando o evangelho às pessoas. Eu vou dar autoridade para vocês para expulsar demônios, para fazerem curas. A palavra de Deus diz que até a sombra de Pedro curava. Olha que interessante isso. Pedro, ele estava numa posição apostólica muito séria. Ele estava ali junto com Cristo, trabalhando para levar a palavra de Deus adiante. E olha só que interessante. Quando Jesus está ali no Getsêmani, naquela agonia, quem vai salvar Jesus? Quem vai defender a Cristo? Pedro. Pedro tira a espada e corta a orelha do soldado. E Jesus fala assim: não foi isso que eu te ensinei, meu filho. Jesus ensinou ele a lavar os pés uns dos outros. Não foi cortar a orelha do outro. Não foi com violência. O crente não anda por violência e desejando mal para o outro. Um crente no Senhor
anda em novidade de vida, em paz, levando o amor ao outro, o cuidado. Jesus amava muito Pedro, mesmo nas suas dificuldades, nas suas dores. E eu fico imaginando o que Pedro passava, fome. Podia estar na casa dele, lá com a sogra dele, com a esposa dele, com o filho dele, mas não. Ele estava andando a pé, seguindo, passando dificuldade, sem dinheiro. Tem uma passagem lá em Atos que pergunta: o que você pode me dar? Ele falou: nós não temos nada, não. Nós somos os apóstolos. Nós não temos ouro, nós não temos prata, nós não temos nada para dar. Mas o que temos, nós vamos te dar. O amor de Deus, a graça do Senhor. E isso nós vamos passar para você. E Pedro começou a entender o propósito de Jesus. Jesus fala que ele vai morrer na mão dos homens. E Pedro, de jeito nenhum, que o senhor vai morrer, sou meu mestre, sou meu líder. Não vai acontecer isso. E ele fala: faça de mim Satanás. A palavra Satanás significa adversário. Você está indo contra a obra de Deus. Cada dia Pedro amadurecia na fé e aprendia mais. Cada dia ele aprendia um pouco mais. Cada dia ele amadurecia o seu coração na presença do Senhor. Interessante, quando ele vai falar com Jesus, e Jesus pergunta para ele: tu me amas? Eu amo, eu te amo. Você ama mesmo? Amo. Olha, você vai me negar. Não, que é isso, eu não vou te negar, não. E Pedro, naquela hora da cruz do Calvário, onde está uma tensão, um sofrimento, ali era uma tensão. Aqueles discípulos poderiam ser mortos na cruz junto com Cristo. Ali envolvia um clima de perseguição terrível sobre aqueles homens. Naquele momento, Pedro nega a Cristo antes que o galo cante. Vocês conhecem muito bem. Por quê? Porque o teu dialeto te condena. Nós somos quem somos. Se nós somos filhos de Deus, a nossa linguagem, a nossa palavra, o nosso dialeto é de crente. A nossa vida, o nosso comportamento nos revela quem somos na presença de Deus. Nós não conseguimos fingir que não somos. Pedro, naquele momento ali, eles falavam: olha, você é um deles. O povo apontava o dedo e falava: você é um deles. Vamos pegar esse homem aí também. Ele estava junto com o Nazareno. Eu não, eu estou fora. Irmãos, devemos assumir quem somos. Não negar a Cristo, porque Ele nos negará no último dia. A palavra é muito clara sobre isso. Então nós devemos assumir o que somos. Sermos justos, sermos verdadeiros. Hoje é tão claro. Eu estava numa empresa e eu vi uma pessoa mentindo para mim assim, tão... Falei: por que isso, né? Acho que Deus nos mostra, porque há uma diferença daquele que vive o padrão de Deus e daquele que não vive o padrão de Deus. Vereis a diferença daquele que serve e daquele que não serve o Senhor. Vereis a diferença. E Pedro começa a passar por essas provas de fogo. Pedro começa a passar por essas provas de fogo, de negar a Cristo, de ir para o pó e chorar, e ver arrependido que ele também é fraco na fé, e que ele cai também em tentação. E nós não podemos falar que dessa água não beberemos, porque acaba que aquele que acha que está de pé, segura a onda para que não caia. Se nós achamos que nós somos blindados, cuidado, meu irmão. Cuidado, nós caímos sim. E para isso, nós só aprendemos, né, pela viva esperança em Cristo, quando nós começamos a orar, jejuar e buscar o Senhor na palavra de Deus. Quando nós estamos firmes, mesmo assim,
a dificuldade é muito grande para o homem. Pedro devia ter passado lutas e mais lutas, choros, noite de frio, clamores, vendo seus irmãos perseguidos e mortos. Mas há algo que trouxe coragem para Pedro. Depois que o Senhor morreu, ressuscitou, Pedro foi lá no túmulo, levantar o lençol e ver embaixo que realmente Jesus vive. Jesus está vivo. Pedro levantou o lençol e conferiu que realmente Cristo vive. Mas há algo que o fortaleceu muito. Foi no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu ao seu coração. Naquela festa de Pentecostes, Jesus mandou o Paráclito, ou Paracleto, mandou o coração daquele homem, o Espírito Santo, para enchê-lo de motivação e alegria, para que ele pudesse ter intrepidez, vida com Cristo, que ele pudesse agora falar do Evangelho sem medo. A coragem tomou aquele homem. E quando ele prega para os judeus e gentios, 3.000 homens são convertidos. E Pedro diz para eles: vocês mataram o autor da vida, que é Cristo Jesus. Vocês mataram o autor da vida. Aqueles homens se rendem a Cristo. Pedro começa uma batalha muito grande, uma perseguição, sofrendo uma perseguição muito grande, no livro de Atos, onde ele passa por cadeias. As cadeias se rompem. E Pedro prossegue. E Pedro agora vive um evangelho intenso, sofrido. Mas ele sabe que lá no final, a esperança é Jesus, já está preparada. Ele sabe que Cristo está vivo. Ele sabe do poder do evangelho. Ele sabe da graça que ele recebeu, do Espírito Santo que está no coração dele, que trouxe vida e vida em abundância. Agora não é ele que vive, mas é Cristo que vive no coração dele. Esse homem agora, ele está cheio da graça e do poder de Deus. Pessoas são curadas onde ele passa. Pessoas têm vida aonde ele passa. E ele continua pregando aquele evangelho tão maravilhoso, falando da graça de Deus. E aqui, meus irmãos, Pedro é testado. Pedro passa por uma tensão muito grande. E aqui nessa palavra, nós voltamos na palavra para entender por que Pedro escreve isso. Olha, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua misericórdia, nos regenerou para uma vida e esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A regeneração acontece em nossos corações a partir do momento que você tem um contato com Cristo. Você abre seu coração para Jesus. Você não tem medo do futuro. Você tem a coragem que Pedro teve, porque hoje o Espírito Santo está no seu coração também. Ele te dá essa coragem de falar do Evangelho. Não tem medo. Mesmo se você já negou Cristo, mesmo se você escorregou, titubeou, Cristo é contigo. Cristo perdoou Pedro. Mesmo Pedro tendo que conferir debaixo dos lençóis para ver se Cristo ressuscitou, Cristo o amou. Ele está com ele o tempo todo. E aqui ele diz também, para que uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, pois sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Pedro não está preso ao tempo dele, mas ele sabe que o futuro é garantido nos céus. Lá é o galardão, não aqui. Ele sabe que lá é a vitória eterna, a graça que Deus nos oferece. O que está preparado para ele é muito mais do que ele imaginava. É uma eternidade. E por isso, essa vida cristã, né,
E os deveres de um cristão é viver a praxe todo dia. Devemos viver essa praxe, essa santidade de vida, esse amor. Uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Irmãos, toda vez que a gente anda, a gente tem que andar em santidade, buscar essa santidade. E essa palavra parece que está sumindo do dicionário no nosso meio. Porque deixar as coisas para trás, viver uma vida piedosa, viver uma vida santa na presença de Deus, é algo que não é impossível. É difícil, mas não é impossível. Nós somos pecadores, mas viver sem pecar é possível? É. Mas é difícil demais, né? É possível. Né? Cristo conseguiu, como homem, mostrando para nós. Nós não conseguiremos isso. Nós não conseguiremos. Mas podemos fazer esse exercício de viver sem pecar. De afastar de nós todo o pecado. Toda essa vida incorruptível. Hoje o mundo peca com facilidade. Nos mostra como é o pecado, nos oferece o pecado, nos oferece o brilho desse mundo. O brilho desse mundo nos ofusca, nos atrai. Hoje você liga a televisão, você já tá começando coisas lá que, infelizmente, a gente já está pecando. Eu vou deixar de assistir. Não, mas evita certas coisas. Vai evitando. Vai buscando a santidade no seu coração, o jejum. Estava conversando com Eudes, tão importante o jejum na nossa vida. Jejum, oração, vida santa. Nós somos provados no fogo. Deus faz teste conosco o tempo todo. Às vezes, Ele coloca um dinheiro fácil. Às vezes, Ele te mostra, você vai ou não? Não, não quero. Coisas fáceis dessa vida, nós temos que nos apartar. Pedro caiu. Pedro caiu. Negou a Cristo, o próprio Cristo que estava do lado dele. O próprio Jesus que estava do lado dele. Ele negou. Quantas vezes nós negamos a Jesus? Quantas vezes nós já pecamos e estamos falando assim, não, Deus, isso aí não tem nada a ver, né? Como diz um pastor, o nada a ver está no dicionário do diabo. O nada a ver, está lá escrito. Isso não tem nada a ver. Tem a ver sim, meu irmão. Tem a ver sim. Abre seus olhos, abra seu coração, pede misericórdia ao Senhor, ajoelha, busca a Deus enquanto é tempo. Saiba que a viva esperança está na sua frente para você caminhar. Não deixa que esse mundo comece a te engolir, principalmente os jovens. Os jovens, abra os olhos, jovens. O mundo está oferecendo muita coisa podre. Muita. Eu fico impressionado, começa de um desenho de criança e vai até oferecendo as boates, as coisas desse mundo aí. Mas começa lá, no coraçãozinho dos pequeninos. É terrível. E aí, quando eu fui assistir um filme que eu assisti quando eu era criança, eu fui assistir um pedacinho do filme, lá quando eu era criança, é a mesma coisa. Me oferecia coisas podres do mesmo jeito. Eu falei, olha como que o diabo já trabalhava tanto tempo para tirar o nosso foco de Cristo. E Jesus, graças a Deus, Jesus te alcançou. Graças ao Senhor, hoje você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E para terminar, Orígenes, um dos pais da igreja, no ano de 185, no primeiro século, fala a tradição que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Possivelmente, Pedro falou, não sou digno de ser crucificado como o meu Senhor. Me enterra de cabeça para baixo. É muita honra morrer como meu Cristo morreu. É muita honra. Me coloca ao contrário.
porque eu não sou igual a Ele. Eu sou submisso a Ele. Eu sou conservo a Ele. Eu me espelho nele, mas eu não sou Ele. Há muitos falsos cristos nesse mundo. Há muitas pessoas querendo se igualar a Cristo. Mas nós somos submissos ao Senhor. Andamos de fé em fé, e glória em glória, e queremos andar como Pedro andou aqui. Como Pedro andou em santidade, sendo provado pelo fogo, mas vivendo a viva esperança que fala nesse texto. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, ó Deus, o Senhor preparou essa mensagem para o coração do teu povo, para olhar para a vida do apóstolo Pedro e ver as lutas que ele passou sobre essa terra, Pai. A sua confiança com Ele, a sua graça ao alcançando mesmo em seus erros, suas fraquezas. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor o amou e Ele o amou também, Senhor. E falou quem Tu és, que Tu és o Cristo, o Deus vivo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor falou com Pedro que só através do Espírito Santo, só através do alto céus, ele poderia revelar aquilo. Oh Deus, como é interessante a Tua verdade. Como que um homem pode andar ao teu lado e ser tão edificado, a ponto de não se importar se vai viver ou morrer, mas dizer ao Senhor que vai viver até a eternidade contigo, custe o que custar. Seja o que acontecer, Pedro andou com Cristo. O apostolado dele influenciou milhões de cristãos no mundo inteiro. Ó Deus, eu peço que o Senhor abençoe o Teu povo agora, Senhor. Ó Deus, povo esse que teve um contato contigo, ou está tendo um contato contigo essa noite. O Teu povo que está te encontrando, ou reencontrando, abrindo o coração para o Senhor, para que o Senhor possa mostrar para eles, Pai, que o Senhor é o centro de todas as coisas, como foi cantado aqui. Que o Senhor merece todo o louvor, toda a honra, toda a glória, a majestade viva. Muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela Tua verdade. Que possamos sair daqui, Senhor, edificados, transformados, querendo viver a santidade, orarmos pelos nossos eventos, pelos acampamentos da igreja, pelos nossos irmãos que estão enfermos. Viver mais, Senhor Jesus, o Teu Evangelho e aprofundar, Senhor, naqueles que estão necessitados, ajudar mais, Pai. Ó Deus, nos fortalece na fé. Que se estamos passando por alguma prova nessa vida, Senhor, confiamos na Tua boa mão. É o Teu Evangelho, Pai, que é proclamado aqui. É o Teu Evangelho que fala da salvação que há em Cristo e somente em Cristo. É o Teu Evangelho, Senhor, que fala da nova e viva esperança, que é o Senhor na nossa vida. Oh Deus, muito obrigado. Que Teu Espírito Santo possa nos dar coragem para seguir mais léguas, para entender que as cadeias vão cair, para entender, Senhor Jesus, que a Tua palavra, Senhor Jesus, vai adiante, como foi estudado aqui tanto na carta de Efésios. Oh Pai, muito obrigado pela Tua igreja. Muito obrigado por essa noite, Senhor. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém.